Bem-vindo ao Edifix. Esse canal tem o propósito de te ajudar a estudar a Bíblia e se aprofundar no conhecimento de Deus. Bom, hoje nós vamos começar com a série Bíblia Descomplicada. E a primeira pergunta que a gente vai responder é: por que é tão importante estudar a Bíblia? E eu já vou direto ao ponto. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas antes da gente continuar, já curte aqui esse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e não deixe de interagir comigo aqui nos comentários. Beleza? Bom, então vamos entender por que a Bíblia é tão importante e por que então ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque é nela que nós recebemos a revelação de quem Deus é. Então, se você quer conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia, porque é nela que está revelado o caráter de Deus, a natureza de Deus e tudo que ele tem ali dito para nós, tudo que ele tem revelado para nós. Como, por exemplo, é na Bíblia que tem falando sobre como se deu a criação desse mundo. Então, se você tem alguma dúvida sobre a criação do mundo, lê a Bíblia, por exemplo, em Gênesis e você vai ver toda a ordem ali da criação e como Deus criou todas as coisas. Também é através da Bíblia que nós conhecemos ali a obra da salvação. Descobrimos que o homem caiu, entrou em pecado e precisa ser reconciliado com Deus. E para ser reconciliado com Deus, Jesus vem a esse mundo aí para que possamos então novamente estar na presença de Deus por meio da obra de Cristo, que é a obra da salvação. A vontade de Deus para nós também é revelada por meio das Escrituras. Você tem dúvida do que é que Deus quer para você? Leia a Bíblia. E você vai entender de Gênesis a Apocalipse o que Deus espera do mundo. O homem, ele foi feito para glorificar a Deus e nós glorificamos a Deus quando estamos cumprindo o nosso propósito, quando estamos fazendo a vontade do Senhor e fazendo aquilo para o qual nós somos chamados e criados para fazer, para viver nessa terra. Amém? É na Bíblia que também nós descobrimos quem nós somos em Deus. É lá que é revelada a nossa filiação quando nós nos unimos a Cristo. Então, uma vez que nos unimos a Cristo, hoje podemos ser chamados de filhos. Mas antes de estarmos unidos a Cristo, nós éramos criação de Deus. Só que uma criação rebelde, uma criação iníqua, pecadora, que se afastava de Deus cada dia mais. Fugia da sua presença. Então, ali nós podemos ver, todos os âmbitos ali da humanidade e de quem a humanidade é diante de Deus, cada uma definida pelas escolhas que toma aqui, aceitar ou não a graça de Deus. É também na Bíblia que nós temos acesso à revelação dos acontecimentos futuros que Deus já nos revelou por meio das profecias. Então, por exemplo, no livro de Apocalipse, eu vejo várias coisas que vão acontecer ainda e que vão culminar aí na vinda de Cristo e na eternidade sendo estabelecida em um novo céu e uma nova terra. Nós podemos ver diversos sinais, diversas demonstrações do que irá acontecer no futuro, assim como podemos ver coisas que foram profetizadas lá atrás e já se cumpriram no decorrer da história. Então, por meio das profecias que estão contidas na Bíblia, nós temos um vislumbre do futuro ou do que está por vir. Amém? Bom, então, o que é a Bíblia, A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela é um conjunto de livros. Nós olhamos para a Bíblia assim, formadinha, e achamos que ela é um livro só, mas não. Ela é um conjunto de livros. A nossa Bíblia protestante, ela contém alguns livros a menos do que a católica, mas ela é um conjunto ali de livros que foi escrito por mais de 40 autores no decorrer de 1.500 anos. Gente, olha que coisa linda! Esse livro aqui, que é coerente do início ao fim, quando você vê alguma discrepância, alguma discordância, provavelmente está ligado à tradução, a quem traduziu a palavra, que traduziu de um jeito numa Bíblia e de outro na outra, mas sem mudar o sentido no final das contas. Você vai perceber que é incrível como um livro, tendo sido escrito por tantos autores num tempo assim tão longo, consegue ser tão coerente
com certeza não é uma obra estritamente humana. E é aí que entra, então, o motivo pelo qual a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo produziu nesses homens, nesses escritores, a capacidade de escrever toda a Bíblia para nós. Sendo assim, é um livro sagrado, porque foi o próprio Deus que inspirou esses autores a escreverem, porém é um livro que usa de linguagem humana, porque esses autores, eles se utilizaram da linguagem que eles têm, né, que é a nossa linguagem humana, para poder trazer ali a revelação das coisas celestiais. Então, olha que presente que nós temos na mão. É a Bíblia. E hoje ela está acessível para todo mundo. Você pode ter ela impressa, como eu estou com uma aqui. Tenho ali outras Bíblias de estudo, por exemplo. Mas você também pode ter essas Bíblias na palma das mãos com seu celular. Hoje a Bíblia é um livro completamente acessível para todos aqueles que desejam ler ou ouvir ela. Porque também tem a Bíblia em áudio. Então, o que é que você está esperando para ler a Bíblia? Mas eu sei, pode ser que você não compreenda a Bíblia tão bem. Então, continua aqui nesse canal para acompanhar os próximos vídeos que eu vou estar te ensinando nessa série Bíblia Descomplicada, a como entender, a como compreender as Escrituras, a palavra de Deus e se aprofundar no conhecimento que Deus revelou para nós. Amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!